Estamos aqui com mais um programa Presença Espírita na Bíblia. Meu nome é José Reis Chaves, estudei para padre redentorista e o trabalho meu em livros, em palestras, em DVDs tem uma característica assim, eu diria, acentuada, bíblica, para mostrar para quem não conhece a doutrina espírita que ela é uma corrente religiosa cristã que é mais bíblica até do que outras correntes que há por aí. Então, há muitos equívocos com relação à doutrina espírita e esse programa ou esse trabalho que eu faço, ele tem por característica principal mostrar essa verdade de que a doutrina espírita ela é bíblica, até mais do que outras que há por aí. O que nós não somos é seguidores de dogmas, mas os dogmas, com todo o respeito que nós temos por eles, nós respeitamos todas as doutrinas, os dogmas, eles são dogmas porque são doutrinas polêmicas. E são doutrinas polêmicas porque não tem um respaldo bíblico. Então, com devido respeito aos dogmas, e não estamos aqui para desafiar nenhuma doutrina, mas nós queremos mostrar que o Espiritismo, ele segue a Bíblia. E daí que eu digo que nós somos mais evangélicos do que nossos irmãos evangélicos. Porque nós seguimos o Evangelho, sem querer fazer sectarismo, nós estudamos o Evangelho e procuramos colocá-lo em prática, de fato, em nossa vida. E os dogmas que nós não aceitamos, mas respeitamos e não queremos tirar da cabeça, da mente de ninguém a sua crença. Continue com a sua crença, mas veja que o Espiritismo, ele é bíblico, ele não é contra a Bíblia. Pelo contrário, como disse o nosso irmão, que infelizmente já nos deixou, Neemias Marian, pastor presbiteriano do Rio, ele falava que o Espiritismo, na Bíblia, ele está presente de capa a capa. Então, ele fala, a Bíblia é um manual de psicografia do princípio ao fim. E eu digo que é também de psicofonia. Psicofonia, para quem não sabe, é quando o espírito fala através do médium. Então, nós dizemos muito médium falante ou psicofônico. E você pode pode escrever por e-mails para nós, vai aparecer na telinha aí o nosso site, o nosso e-mail, mandando suas perguntas para nós, em que você tem dificuldade para aceitá-las, certas questões, principalmente quando você constata alguma dúvida nessas questões com relação à Bíblia. E nós vamos esclarecer, deixando claramente para você, sem mistério nenhum. Nunca nós vamos dizer para você, isso é mistério de Deus. Não. Jesus, ele ensinou para nós as verdades da mensagem do Pai que ele veio trazer para nós, com muita simplicidade, sem nenhum mistério. E o Espiritismo é assim também. É uma fé raciocinada. É uma fé em que nós usamos a razão, a inteligência, não interpretamos a Bíblia literalmente, o que a própria igreja também já faz muito isso hoje, interpretando a Bíblia, mas figuradamente, metaforicamente, como nós espíritas geralmente fazemos, sem mistério, e estamos aqui exatamente para esclarecer a você que quiser conhecer a verdade. A verdade que, como disse Jesus, é que nos libertará. E vejam
que os dois verbos estão no futuro. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quer dizer, nós temos que ir evoluindo até que um dia possamos conhecer de fato, plenamente, a verdade. E vamos então a mais uma pergunta que chegou para nós dos nossos telespectadores. A Bíblia foi adulterada no decorrer dos séculos? Como confiar nas edições atuais? Uma pergunta muito interessante, porque a Bíblia, ela tem quase 4.000 anos. Ela começou a ser escrita há cerca de 4.000 anos, ou mais precisamente, 3.800 anos. E, no decorrer desses séculos, desses milênios, houve muitas traduções adaptadas às doutrinas que foram surgindo de acordo com a evolução intelectual e da evolução, eu diria, teológica da humanidade, dos seguidores da Bíblia, dessa parte da humanidade que é seguidora da Bíblia. E principalmente no cristianismo, no Novo Testamento. Nós temos muitas adaptações nas traduções que não conferem com os originais, embora esses originais também não existam mais hoje. Mas, segundo as pesquisas mais avançadas, por exemplo, de Bar Ehrman, no seu livro O que Jesus disse e o que Jesus não disse, da editora Sextante, ele fala, Bar Ehrman, que é o maior biblista do mundo, ele fala que a Bíblia tem cerca de 400.000 alterações, mexidas, que não conferem com os originais, ou pelo menos com as cópias mais antigas, porque os originais, como eu disse, não existem mais, porque a Bíblia ela foi escrita em papiro, em pergaminho, em materiais muito pobres em tecnologia e que duravam pouco tempo, até hoje, inclusive, os livros, às vezes, são aí destruídos pelas traças e não duram tanto tempo. Então, a Bíblia era antigamente em pergaminho e mais antigamente em papiro, um material muito pobre, que facilmente era carcomido, destruído pelo tempo, e não existem mais esses originais, mas existem cópias mais antigas. E de acordo com essas cópias, esses documentos mais antigos, a Bíblia tem, então, segundo Bar Ehrman, o maior biblista do mundo, um americano, ele fala que a Bíblia tem aí cerca de 400.000 alterações. Então, gente, isso é assustador. Não se trata de meia dúzia de alterações, mas 400.000. Então, por isso nós podemos saber que a Bíblia, ela literalmente não pode ser chamada de a palavra de Deus. Como a própria Igreja Católica hoje diz, que a Bíblia é a palavra de Deus escrita por homens. E nós somos falíveis, nós erramos. E a Bíblia tem tanto erros involuntários, equívocos, normais, sem propósitos de distorcê-la, ela tem esses erros, mas ela tem erros também, que eu diria, propositais. Mas propositais não tanto com maldade, é porque os teólogos, os tradutores, eles pensavam que a tradução estivesse errada. Então, eles faziam uma mexida nessa tradução, numa determinada frase, e mudavam, colocando a tradução do jeito que eles achavam que
era a maneira mais correta. E assim um ia mudando as traduções de outros. E eles escreviam tudo à mão, com pena de galinha ainda. Então, era muito fácil, por um lado, o indivíduo mudar um texto, mas era muito difícil escrever, copiar uma Bíblia toda à mão. O indivíduo, às vezes, ficava 2 anos só nesse trabalho de copista. Era tudo muito complicado. E quando ele notava que alguma frase não estava correta, ele a adaptava. E assim aconteceu com a história de toda a Bíblia, que nós respeitamos muito, mas que não tem, vamos dizer literalmente, como muitos pensam, que até uma vírgula é Deus que colocou ali. Não, não é assim. Vamos ficando por aqui. Em poucos instantes voltaremos, continuando falando sobre a Bíblia perante a doutrina espírita, ou vice-versa, a doutrina espírita perante a Bíblia.